Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do Desafio de Materiais. Hoje a gente vai aprender a configurar o material de espelho e também o material de espelho envelhecido, tá? Essas são duas técnicas que a gente vai fazer aqui para poder configurar o material de forma completa. Sempre é importante a gente seguir a ideia de buscar referências. Então, aqui no Google eu já encontrei algumas imagens. Você vai ter diversos tipos de espelhos, né, que você pode utilizar, e a minha ideia é criar um espelho parecido com esse daqui. Olha, esse material não precisa ser realmente um espelho antigo, ele pode ser um material que foi criado para poder dar esse aspecto de antigo, para que você possa usar na decoração. Então é muito prático a gente fazer essas configurações usando algumas texturas de sujeiras. Uma coisa importante para você poder configurar o material de espelho é entender como é que ele é feito, né? Qual é a tonalidade que é usada para poder criar esse espelho. Geralmente é usado o nitrato de prata para poder criar o efeito de reflexo, e a gente pode criar esse material usando essa tabela aqui, olha, para criar a prata realmente, né? O valor em sRGB que a gente encontra aqui nessa tabela. Outra coisa importante para você trabalhar com materiais que têm reflexo, como por exemplo os espelhos e o vidro também, é você ter bons reflexos na sua cena. Então você pode usar um mapa HDR, por exemplo, para poder criar esse efeito. Eu criei uma cena bastante simples, eu já tenho aqui a minha renderização da cena e nesse momento eu não tenho o material aplicado ainda. Aqui a gente vai criar esse material do zero e aplicar o efeito do espelho antigo. Então vamos lá. Vamos até as configurações no Asset Editor, clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção de material Generic. Você pode também utilizar o material como PBR nessa primeira etapa, tá? Eu vou usar o material Generic para a gente poder criar o material aqui usando essa técnica também, que funciona exatamente igual. Então vou colocar aqui, olha, o meu material prata. E para que a gente não tenha o nosso material completamente preto aqui na cena do SketchUp, o que a gente vai fazer é adicionar no Diffuse a opção Color. Assim a gente vai ter a cor do material 100% preto na hora que ele renderizar. Porém, aqui no SketchUp a gente pode ter um material diferente. Então vou fazer o seguinte, olha, eu vou deixar ele com a tonalidade em cinza aqui no Diffuse. Você vai perceber que ele vai aparecer cinza aqui também. E a gente vai aplicar o material sobre o objeto. Nesse momento, se eu renderizar essa cena, a gente vai perceber que o nosso material ele vai aparecer completamente preto. Ok. Ao invés de a gente utilizar o mapeamento Follow para poder dar aquela ideia de refletividade base e refletividade máxima, o que a gente vai fazer aqui é utilizar a cor da prata diretamente no Reflection Color. Você vai clicar nessa opção, selecionar Range como de 0 a 255 no modo sRGB e copiar os valores que estão aqui na tabela. Olha, eu vou deixar a minha tabela aqui do lado e vou digitar os valores. Vermelho 252, o verde com o valor 250 e o azul com o valor 245. Ok, já temos as configurações aqui da cor do nosso material. Para poder dar o efeito de reflexo, basta você desabilitar o Fresnel. Então, olha só que legal, a gente tem o nosso material de espelho pronto. Vamos renderizar para poder ver o resultado. Ok, após o render terminar, a gente tem um resultado de um espelho bem realista, com a configuração de cor correta, e as cores podem variar, porque você pode ter espelhos com tonalidades ou com materiais aplicados de forma diferente. Agora que a gente já tem o nosso material de espelho configurado, vamos para a próxima etapa para poder adicionar o desgaste. Para fazer isso, eu vou utilizar texturas que eu vou compartilhar com vocês, que são essas texturas Dirt. Você pode utilizar qualquer uma das texturas, tá? Para você poder testar e ver o resultado, porque cada uma delas vai dar um resultado diferente. O que a gente vai fazer é criar um novo material para dar essa tonalidade que a gente tem aqui, olha. Vou trazer de volta a minha imagem e você vai perceber que existe uma coloração um pouquinho mais dourada, né? Um pouco mais suja realmente, para a gente poder usar como um segundo material. E a gente vai mesclar esses dois materiais usando o Blend Material aqui no V-Ray, que é uma ferramenta muito prática. Eu vou duplicar esse material, vamos chamar ele de sujeira, ok?
e agora configurar as propriedades, tá? A gente pode até melhorar o nosso texto aqui colocando também a palavra espelho. Assim a gente mantém os materiais todos próximos. Então vou colocar ele aqui também, olha esse texto. Ok. E nesse material de sujeira, o que a gente vai fazer é deixar aqui no reflexo uma tonalidade um pouco mais para o dourado, assim, olha, tá certo? Deixar uma cor um pouquinho mais escura e reduzir um pouco a nitidez desse reflexo, alterando o glossiness para 0,9. A gente vai fazer um teste e ver qual o resultado que a gente vai ter com essa configuração. Vamos até os materiais no Ray, selecionar Blend Material, vamos chamar esse material de espelho. E a nossa textura ela vai ser adicionada aqui no Biden, olha, para que a gente possa visualizá-la na tela antes mesmo da gente criar o seu mapa, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar em Custom Mode uma das texturas, eu vou arrastar essa textura número 11 para dentro desse slot. Em seguida adicionar o nosso primeiro material em Base Material, que será o material Dirt, tá bom? Dentro de Base Material. Em seguida, adicionar o Coat, selecionar o material de prata e arrastá-lo para dentro desse slot. Da mesma maneira, a gente vai selecionar a textura que já está aqui, olha, em Custom Mode e adicionar ela em Blend Material. Perfeito. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma textura onde algumas partes desse objeto vão aparecer com a coloração diferente. Então, vamos até o nosso material de espelho. Selecionar agora o objeto e aplicar a textura. Com a textura aplicada ao objeto, é importante a gente fazer o mapeamento planar para que a textura ela fique no local correto, ou até mesmo o mapeamento Box Map. Vamos voltar à nossa cena e agora renderizar para ver esse primeiro resultado. Ok, após o render terminar, dá só uma olhada no resultado do nosso material, já ficou bem legal. A gente pode trocar as texturas para poder ter um outro resultado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a textura número 9, adicionar aqui no slot. A gente pode copiar essa textura para o Biden. Caso você queira visualizar a textura aqui na tela para ver o resultado, olha, essa já é uma textura que tem uma quantidade muito maior de informação. Vamos renderizar para a gente ver qual o resultado que a gente consegue com essa visualização. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só, a gente tem aqui um material que tem um desgaste bem maior. A partir da textura Dirt, a gente pode criar várias mesclagens, você pode até utilizar outras mesclagens de textura e também trabalhar na cor do seu material que vai representar a sujeira. Você pode colocar também outras tonalidades para poder criar o efeito. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!